Aleluia. Então Jesus dizia, as palavras que eu estou falando para vocês agora, se vocês permanecerem, ou seja, quando nós permanecemos na palavra, é na prática da palavra, na vivência da palavra, então sereis meus discípulos. Então quando nós somente conhecemos Jesus, ou conhecemos Deus de uma maneira somente de conhecer, né? Como passou na vida de Jó, ele passou por toda aquela tribulação, por toda aquela provação, e ele disse que antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, né? E muitas vezes o que está faltando na nossa vida é um momento de experiência com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Nós devemos ter essa experiência, uma convivência, um tempo de experiência, para que nós não fiquemos somente ali no raso, que nós venhamos mergulhar em águas mais profundas. Porque quando Jesus chega até a Pedro e aqueles discípulos estão ali, passam toda a noite para pescar, então pescaram, buscando pescar, e eles viram que não encontravam nada, e Jesus pede o barco emprestado depois daquela noite trágica de não haver pescado nenhum peixe, né? Então, depois daquela noite trágica, Jesus ainda pede o barco deles emprestado para ele fazer de púlpito, para ele pregar. E depois disso tudo, ele fala assim, vamos voltar a pescar. E eles falaram, nós, com a experiência que nós já temos, a gente já bateu a rede toda noite e não tem peixe. E Jesus fala para eles assim, vamos mais mar adentro, né? Leva esse barco mais mar adentro. Vamos nas águas mais profundas. Ó, oh, que mistério de Covanaia Sébia. Jesus falando para ele, vai mais para dentro. E muitas vezes nós somente queremos conhecer assim, ó, conhecemos Deus naquilo somente que as pessoas nos falam. Nós não procuramos ler a Bíblia, nós não procuramos saber e conhecer e dobrar os nossos joelhos para ter um contato com Deus, porque nós conhecemos Jesus, Deus, através da letra, através da Bíblia que nós podemos estudar, mas também quando nós dobramos joelhos diante da presença dele e buscamos querer conhecer e saber quem é Deus, quem é Jesus, quem é ele na nossa vida, qual a posição que ele ocupa no nosso coração, na nossa vida, oh aleluia, em nome de Jesus nós sabemos que ele dá a conhecer, porque a palavra de Deus diz que os segredos do Senhor, intimidades do Senhor são para aqueles que buscam. São para aqueles que buscam. E Deus fala em Jeremias, clama a mim e respondeste coisas grandes e ocultas que não sabe. Se nós buscarmos mais de Deus, se nós deixarmos de sairmos do comodismo, da preguiça, ou até mesmo sairmos do nosso comodismo e começarmos a buscar mais fundo, eu creio que o Senhor se revelará a nós, porque diz que a verdade dele, a intimidade dele, ele revela para aquele que busca, para aquele que procura saber quem é. Não estou dizendo que você tem que ser um mexeriqueiro, mas eu estou falando de experiência com Deus, experiência com Deus. E quanto mais nós nos acercamos a Deus, mais experiência nós vamos tendo, mais nós queremos estar e mais nós vamos sendo elevados espiritualmente. Nossa vida, a nossa comunhão com Ele cada dia está mais cerca e nós vamos aprendendo e nós vamos nos desprendendo das coisas deste mundo, o qual às vezes nos deixa afetado, triste, angustiado, ansioso, nos afeta de algum modo, mas quando nós nos aproximamos mais das coisas de Deus, nos aproximamos mais de Deus, nós vemos que este mundo é só uma ilusão, né? É uma ilusão, porque Deus tem muito mais para nós, para nos oferecer, mediante aquilo, né, que nós buscarmos da presença dele. Oh, aleluia, Espírito Santo de Deus, santo é o teu nome, Senhor, em nome de Jesus, que presença é essa? Então, irmãos, que neste dia, que você e que eu, cada um de nós venhamos buscar, conhecer a verdade, para que nós sejamos livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque quando às vezes nós temos algum processo na justiça, ou às vezes nós temos algo de cunho que papeleio, que nós não podemos entender, e que muitas vezes nós pensamos somente quem vai entender isso é um advogado. Ou às vezes o vizinho ou alguém que pensa que tem um entendimento maior fala, isso aí já não é causa ganha, você não tem direito. E você leva
para um advogado, para quem conhece a lei, e eles te ditam a lei, te falam a lei, e aí você conhece e fala, não, isso aqui você tem direito. Você sabe por quê? Até então nós não corremos atrás daquilo que nós pensamos que nós não temos direito, porque nós não conhecemos a verdade. A partir do momento que nós conhecemos a verdade, nós vamos atrás, nós reivindicamos. Então, irmão, para de sofrer, para de dar cabeçada para lá e para cá, começa a buscar a verdade, e a verdade te vai fazer livre, a verdade te vai levar a lugares que você pensa que você não tinha direito, a verdade te vai abrir portas que antes você pensava que para você estavam fechadas e que você não tinha direito de bater nela para que ela se abrira para você. Oh, aleluia! Se você conhece a verdade, você poderá ir a lugares que antes você pensava que você não podia ir. Você vai chegar a lugares que você pensava que antes você não podia chegar. Você conhecendo a verdade te abrirá caminho, te abrirá porta, te abrirá entendimento, te abrirá janela, te abrirá passo para que você passe. Oh, aleluia, Deus de poder, Deus de glória. E que nesse dia você seja abençoado. E não se esqueça, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia, glória a Deus. Se essa palavra falou aí no seu coração, se inscreva aí no meu canal para mais novidades, amém? Um abraço e que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Amém?